Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou explicar como que eu parei de comer carne mesmo odiando salada. Na primeira parte do vídeo eu vou explicar assim como era a minha alimentação e o que aconteceu para eu resolver tomar essa decisão, né, tão radical para alguns. Pois bem, eu morei com meus pais até os 27 anos. Na verdade eu morei com meus pais, aí depois eles se separaram, eu morei com a minha avó, mas o importante aqui é que até os 27 anos eu não sabia cozinhar. E sempre quem cozinhava era ou minha mãe, ou meu pai, ou era minha avó. E aí eu comia o que tava lá, né, que já era muito mais fácil. Só que eu sempre odiei vegetal, legume. Por exemplo, no estrogonofe eu tirava o champignon, sabe, o cogumelo. Eu te separava, eu comia só a carne, porque eu odiava cogumelo. Até quando eu ia comer hambúrguer num McDonald's ou Burger King da vida, eu pedia sem salada. Ou seja, nem no hambúrguer eu comia salada. Resumindo, minha dieta tinha carne ou derivados de animais, leite, queijo, ovo, em todas as refeições. No café da manhã eu comia um ovo mexido ou alguma coisa assim. No almoço era arroz, feijão e carne. No lanche da tarde era um misto quente, presunto, queijo, manteiga. E no jantar era geralmente o mesmo do almoço. Até que eu fui acompanhado de alguns amigos em algumas feiras e eventos que tinham comida vegana. E foi nesse momento que eu provei a culinária vegana. E a partir desse dia eu pensei: nossa, que comida horrível. Sério, era sempre a pior comida. Eu provava tudo que era vegano, parecia assim, bom, tem a versão boa e tem a versão vegana. E assim, eu continuei com os meus hábitos alimentares de sempre, né? Até que alguns amigos meus começaram a se tornar vegetariano e uma grande amiga minha se tornou vegana. E aí sabe o que eu fiz? Toda vez que eu ia ter alguma refeição perto dela, eu me sentia no direito de fazer graça, sabe? Da cara dela. Olha, tô comendo aqui os bichinhos e não sei o quê. Sabe aquele papo assim que, nossa, eu já tô tão acostumado. Aquele papo assim que, sei lá, eu escuto praticamente todo dia. Acontece que em 2017, eu com 27 anos, sem saber cozinhar, me casei. E eu fui morar na Hungria. E aí, minha esposa trabalhava fora o dia inteiro e eu trabalhava de home office. Então eu tive que aprender a cozinhar, né? Porque afinal não tinha mais nem minha mãe nem minha avó para fazer comida para mim. E foi nesse momento que eu tive que aprender a cozinhar, que eu comecei a ir para açougue e comprar carne, frango, linguiça, bacon, o que fosse. E eu tive que tratar, né, essa comida. Então eu tive que comprar uma carne ali, tirar a gordura e desossar e fazer esse tipo de coisa. E eu comecei a me questionar: caramba, será que eu preciso comer isso mesmo? Bem nessa época, ali pelo final de 2017, eu estava lendo um livro chamado Sapiens. E assim, ele não é um livro sobre vegetarianismo ou veganismo, porque se fosse eu não teria lido. Só que nesse livro eu tive contato com um termo chamado especismo, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, na explicação do livro, ele fala o que é o especismo, que assim, resumindo, é você discriminar uma espécie em detrimento das outras, como tá aqui na imagenzinha. Ou seja, você achar que o cachorro e o gato, porque são fofinhos, eles são pets, né? Eles são animais de dentro de casa. A vaca, o porco ou o frango são animais da geladeira, né, que você come. E o cavalo é o animal que você monta. E o camelo é o que você vê no zoológico. E por aí vai. E isso colocou uma pulga atrás da orelha, sabe? Eu fiquei pensando assim: rapaz, eu não conhecia isso. O que será que eu faço com essa informação? Eu realmente comecei a ter essas reflexões assim éticas sobre isso, da forma como a gente se alimenta, o que é. Eu me considero uma pessoa muito difícil de se convencer do contrário do que eu já acredito. Então o que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre veganismo, vegetarianismo no YouTube, na internet. E aí o que eu coloquei na pesquisa? Eu coloquei assim: por que parar de comer carne faz mal? Por que o veganismo é um mito? Por que veganismo é ruim? Eu pesquisei só coisa ruim pra ver se eu conseguia achar alguma coisa que confirmava aquilo que eu já acreditava. E o pior de tudo é que eu achei pouquíssima coisa que tivesse embasamento científico para a quantidade de derivados de animais que a gente come. Pelo contrário, eu achei evidências que comprovavam que a alimentação que eu tinha, na verdade, não era nada saudável. Minha busca acabou dando mais certeza de que a alimentação que eu tinha, ou a minha forma de vida, era completamente contrária aos meus valores. Então a decisão já estava tomada praticamente e eu resolvi assistir alguns documentários. Dessa vez eu realmente pesquisei sobre documentários veganos, sobre documentários que explicassem a causa vegana e tudo mais. E assim, depois que eu assisti esses documentários, e aí realmente não teve como, eu tive certeza de que eu iria mudar para sempre a minha alimentação e o meu estilo de vida. Pois bem, eu vou dizer 3 documentários que eu assisti que tiveram relação com os tópicos que eu acho importante. Eu assisti Cowspiracy, que é um documentário que está na Netflix, que ele explica muito sobre essa questão ambiental
da causa vegana, né? Por que que você levar um estilo de vida vegano seria muito melhor para o meio ambiente. Dieta de Gladiadores, que é Game Changers, eu acho o nome dele, também tá na Netflix, fala sobre a questão da saúde. E eu assisti, esse pra mim é o mais forte de todos, é o Terráqueo. Esse, assim, ele tem cenas, assim, absurdas que uma vez que você assiste, você não consegue mais tirar da cabeça. E ele é sobre a causa animal. Esse documentário, inclusive, ele foi produzido pelo Joaquin Phoenix, que é o cara que fez o Coringa, sabe? Bem famoso, ganhou o Oscar e tudo mais. Inclusive, o discurso dele do Oscar foi em relação a isso. Então, não sei se você viu, eu vou deixar aqui o link também sobre o discurso dele. Pois bem, decisão tomada, o que eu fiz? Eu pensei, eu posso ir pelo caminho tradicional, que é as pessoas param primeiro de comer carne, depois param de comer frango, depois peixe, depois queijo. Aliás, depois ovo, depois queijo. Queijo geralmente fica por último, às vezes ele nem é cortado da lista aí, porque realmente é muito difícil. O que eu fiz? Eu cortei tudo, porque eu vi que não tinha sentido eu continuar tendo aquela alimentação. E a partir do momento que eu decidi, vai ser assim, eu fiz assim. Então eu parei da noite pro dia de comer tudo que era de origem animal. Isso foi em janeiro de 2018, ou seja, já tem 5 anos já, mais de 5 anos. Quando eu cortei todos esses alimentos de origem animal, a primeira coisa que eu senti foi assim, eu tenho rinite alérgica muito forte e eu tinha episódios de rinite alérgica, assim, de sinusite muito frequentes. E isso diminuiu bastante. Diminuiu bastante porque muitos alimentos de origem animal são inflamatórios, como leite, como queijo, a própria carne, que demora assim muito tempo para ela digerir no seu organismo. Então, de alguma forma, isso ajudou. Não me curou. Eu ainda tenho rinite alérgica, então também não vou fazer uma propaganda enganosa aqui, mas assim, ajudou bastante. Outra coisa que aconteceu foi o meu intestino começou a funcionar muito melhor. Então, eu já tive problemas de intestino, resumindo, não conseguia cagar mesmo. Então, depois que eu tive uma dieta vegana, depois que eu comecei a me alimentar dessa forma, o meu intestino começou a funcionar até bem demais, assim, nos 3 primeiros meses ali de adaptação. Como você come muita leguminosa e muito alimento que tem fibra, sei lá, você vai no banheiro assim umas 3 vezes no dia fácil, mas logo em seguida a sua microbiota, né, o seu organismo, ele se acostuma com esse tipo de comida e você tem um funcionamento muito melhor do seu intestino. Porém, nem tudo são flores. Eu tava pesando na época que eu não era vegano, lá pro final de 2017, eu tava pesando 70 quilos. Em 1 ano de veganismo, eu fiquei com 62 quilos. E eu não queria emagrecer, eu já era magro, eu perdi muita massa muscular e eu vi que eu estava perdendo massa porque eu não estava tendo a ingestão calórica suficiente. Então eu fui no nutricionista e adaptei a minha alimentação para consumir mais proteína, obviamente proteína vegetal, e consegui ganhar mais peso. Hoje, por exemplo, mas já tem muito tempo, né? Mas hoje, por exemplo, eu peso 75 quilos, então eu peso mais do que na época que eu não era vegano. Hoje em dia, sendo sincero, assim, eu cozinho minha própria comida, então eu não acho tão difícil assim ter uma rotina vegana. Na verdade, eu não acho nada difícil, mas eu sei que é uma coisa muito específica de cada pessoa. Por exemplo, eu cozinho a minha própria comida, então eu sei que pra mim seria muito mais fácil. Se eu morasse com os meus pais, talvez não fosse tão fácil. Se eu tivesse filhos, daria um pouco mais de trabalho. Então, assim, eu acho que hoje é bastante fácil, eu acho que é bastante aplicável. Mas pra mim, a parte mais difícil disso tudo é na hora de viajar. Porque você ser vegano, você não é o padrão, você tá fora do padrão. E o mundo, ele funciona pra quem tá dentro do padrão. Então, se você tem alguma restrição alimentar, cara, é muito difícil na hora de viajar. Por exemplo, hoje em dia, assim, tem muito tempo já, eu prefiro ficar num Airbnb do que num hotel, porque o hotel raramente vai ter opção vegana pra comer. E no Airbnb, se eu não encontrar algum restaurante na cidade, eu tenho ali uma cozinha à minha disposição, eu vou no mercado, compro as coisas e me alimento. Então, assim, não tem grandes problemas. Mas tem essa questão, não é uma coisa que você pode simplesmente, vou viajar e tchau. Você vai passar fome, sabe? Você vai, sei lá, você vai passar aperto se você quiser só ter uma dieta 100% vegana e não se preparar pra isso. Você tem que se preparar. E pra finalizar, eu não me acho uma pessoa superior a outras pessoas porque eu não como bichinhos e vivo num mundo conto de fadas livre de sofrimento animal. Não, eu só acho que hoje em dia eu tenho um estilo de vida que condiz com os meus valores e eu consigo viver em paz com a minha consciência. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se vocês já tentaram alguma vez parar de consumir produtos de origem animal e como que foi essa experiência. E a gente se vê semana que vem. Valeu!